Hoje eu quero conversar com você sobre algo muito sério: história do Brasil e democracia. Uma pesquisa recente mostra que 56% da população é contra a anistia. Mas se tu precisa saber um pouco mais sobre o que é anistia, acompanhe esse vídeo até o final, que tudo vai ficar muito mais claro. Para isso, a gente precisa olhar para a nossa história recente. O Brasil já sofreu golpes de Estado, já viveu ditaduras, já viu o que acontece quando quem tenta tomar o poder à força fica impune. E é sobre isso que a gente vai falar com responsabilidade e com verdade. Vamos falar sobre um episódio bem recente: o golpe militar de 64. Em 1964, um golpe de Estado depôs um presidente eleito e instalou uma ditadura que durou 21 anos. E isso não foi só aqui. Foi parte de um movimento em toda a América Latina, com apoio dos Estados Unidos. Em plena Guerra Fria, o Brasil e vários outros países foram peças desse grande tabuleiro global. Milhares de brasileiros foram caçados, presos, exilados, torturados e assassinados. Está tudo documentado, inclusive em tantos outros livros, como Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva. E no meio disso está a história da minha família. Meu avô Miguel Arraes era governador de Pernambuco quando os militares tomaram o poder e ele se recusou a pactuar com o golpe de Estado. Foi caçado, preso dentro do Palácio do Governo e depois exilado na Argélia. Foi preso porque defendeu a democracia, porque pensava diferente. A ditadura perseguiu também sua esposa, minha avó Madalena, e seus filhos, inclusive meu pai, que foram forçados a deixar o Brasil com ele. E aqui eu falo como advogada. Além de tudo, houve uma violação clara ao princípio da intranscendência da pena. Isso significa que a pena não pode ser estendida a terceiros, a outras pessoas como parentes e amigos daquele que está sendo investigado, acusado e condenado. No Estado Democrático de Direito, ninguém pode ser punido por algo que outro fez. Mas na ditadura, filhos, amigos e parentes de investigados, inclusive crianças e gestantes, foram presos, torturados, exilados e mortos. Lembrando ainda que durante essa ditadura, o Congresso Nacional foi fechado por 3 vezes, em 66, em 68 e em 77. E 173 deputados federais foram cassados, sem contar com os deputados estaduais e os vereadores que também foram depostos pelo regime. E agora, décadas depois, a gente viu uma nova tentativa de golpe, o 8 de janeiro de 2023. Não esqueçam de que desde o resultado das eleições de 2022, vários grupos inconformados com o resultado montaram acampamentos em frente aos quartéis, revoltados e clamando para que não deixassem o presidente eleito tomar posse. Por mais ridículo que tenha sido, aquilo não era protesto. Era clamor por golpe. E houve outros atos de vandalismo em Brasília em outras ocasiões? Sim, houve. E devem ser punidos sem dúvida nenhuma. Mas tem uma diferença. No 8 de janeiro, milhares de pessoas invadiram e destruíram as sedes dos 3 poderes com um objetivo claro: tomar o poder de um presidente eleito democraticamente. E não venha me dizer que tinha gente lá sem saber qual era o foco principal dessa manifestação. Isso tem nome: tentativa de golpe de Estado. Essas pessoas se propuseram conscientemente a serem usadas como massa de manobra. Esse conceito de golpe está na lei, está na Constituição Federal. Talvez você já tenha ouvido falar da anistia ampla, geral e irrestrita sancionada em 79. Sabe por que isso aconteceu? Porque naquela época foi preciso fazer uma negociação. E claro, negociar com ditadura ia dar errado em algum momento, né? Para anistiar os perseguidos pela ditadura, a grande maioria deles que nunca pegaram uma arma, nem quebraram uma vitrine sequer, gente anônima, mas também figuras como os ex-governadores Arraes, Brizola, Valdir Pires, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foi preciso aceitar que também fossem anistiados os torturadores e assassinos do regime militar. Agora, estão tentando empurrar uma nova anistia ampla, mas dessa vez querem uma anistia só para os golpistas. Os que planejaram, como Bolsonaro, Ramagem, Braga Neto e outros, mas também quem se deixou usar como massa de manobra e vandalizou os 3 poderes. E se não houver punição agora, outros vão se sentir autorizados a tentar de novo. A impunidade da ditadura militar abriu caminho para mais violências. E aí eu te pergunto, se não houver uma punição firme, você acha mesmo que uma nova cúpula com poder político, militar ou financeiro
Não vai se sentir encorajado em desrespeitar o resultado das urnas mais uma vez? E se essa cúpula convocar uma nova manifestação para derrubar um governo eleito? Você não acha que vão 20, 50, 100 vezes mais pessoas lá insatisfeitas com esse resultado tentar fazer o mesmo se não houver uma punição agora? Afinal, o que eles querem te convencer é de que foi só um batom, uma bandeirinha, uma foto. O que tem de mais em repetir se a pena de hoje for branda? Vocês têm ideia do custo da instabilidade política para um país? Do impacto que isso tem na credibilidade internacional do Brasil? Da repercussão na economia, nos empregos, no dólar? Ou seja, se seu candidato perdeu, faça oposição, critique, acompanhe, cobre. Isso é democracia. Mas atacar as instituições, vandalismo e tentativa de golpe tem que ser punido. Sem exceção. Se a gente quer um país sério, essa regra precisa valer. Por isso, eu digo com clareza: sem anistia, sem golpe, com memória, justiça e verdade. Porque democracia não se negocia.